Olá pessoal, tudo bem? Estamos com mais uma edição do Papo EdTech, aqui da Código Kids de Rolândia. E hoje estamos aqui num espaço diferente, mais uma vez. A nossa agenda aqui está sendo bem itinerante, né? E estamos aqui na sede da ID Agência, aqui em Rolândia. Estamos aqui com o Fabinho aqui dando uma coordenação para a gente aqui nos bastidores. E temos um convidado ilustre, que é uma prata da casa, inclusive, né? Senhor Flávio Fernandes. Tudo bem, Flávio? Beleza? Obrigado pelo convite aí. Prazer estar falando contigo hoje aí, nessa ideia nossa de estar trazendo um pouco sobre ChatGPT, inteligência artificial generativa, e com isso hoje a gente vai poder estar explorando um pouquinho, né, Rubão? A gente ouve falar muito, né, de ChatGPT. A gente vai conversar um pouco sobre o que é isso, como é que chegou até nós, porque só agora isso, né, se viralizou, se espalhou, e como, né, o ChatGPT e a inteligência artificial generativa pode impactar o nosso dia a dia, né, a nossa educação, que é a proposta do Papo EdTech, falar sobre educação, falar sobre tecnologia para os nossos jovens e crianças aí, né? Isso aí. O Flávio já trabalha com programação há 17 anos. É um programador há 17 anos. Eu imagino que você, logo depois que aprendeu a ler e escrever, já começou a programar, né? Pela idade. Mas na verdade faz metade mesmo da minha vida que eu programo já, né? Comecei em 2005, se não me engano, 2004 ali, a programar e não parei mais. Até hoje. Só mudei um pouquinho o jeito de programar hoje em dia por causa do assunto de hoje, né? Que a gente vai falar aí. Mas isso até é legal a gente explorar um pouco, né, Alexandre? Assim, Flávio, da onde surgiu essa vontade e essa tua inclinação para a área de tecnologia? Desde criança mesmo, assim, desde a adolescência, eu sempre fui muito interessado em computadores, né? E foi meio que um caminho natural aí. Quando eu comecei a programar, eu comecei até um pouquinho antes da faculdade, comecei a programar. Quando eu entrei, eu já sabia um pouquinho, assim, o primeiro ano foi tranquilo até, né, da programação, depois começou a pegar de verdade. Porque se a gente for olhar aqui em Rolândia, 17 anos atrás, né, são poucos, até os amigos nossos, né, que enveredaram para o lado da tecnologia. Hoje já é normal você se falar de tecnologia, os cursos que estão disponíveis, né, mas há 17 anos você tinha que ter um autodidata um pouco, né? Provavelmente, porque eu lembro que eu comecei com um curso mesmo, tinha o Souza Naves, né, que era o básico do básico de programação, não tinha muito o que fazer. Ou era isso, ou pesquisa e tal, e depois a faculdade, era bem pouca opção mesmo, né? Na época, não, eu não vou te saber, Portugal. Começa com Portugal. Depois é uma linguagem assim meio que é fácil de fácil entendimento, né? Se eu não me engano, até hoje é usado em alguns lugares aí para criança até, né? Acho que é usado até hoje, a mesma linguagem. Muito bem. E dos teus amigos? Teve mais gente que emplacou? Teve bastante gente que estudou comigo, assim. Eu acho que não a maioria, né, que se formou comigo está na área, mas tem bastante gente, cara. Tem alguns programadores aí que são bem bons hoje em dia até. São ótimos programadores aí. Que joia. Legal. E, bom, é um assunto relativamente novo, que vem sendo muito falado, a questão do ChatGPT principalmente, que é o pioneiro, né, nessa questão toda de trazer à tona a inteligência artificial generativa. Como você pode apresentar essa temática para a gente, para quem ainda não está muito por dentro desse contexto todo? Para dar uma nivelada assim, né? O ChatGPT é uma inteligência artificial que ela trabalha praticamente com texto, né? E ela tenta imitar a gente conversando. Então, a partir de um grande treinamento aí, praticamente toda a internet foi organizada em um conjunto de dados que, a partir de alguma pergunta ou outra, ele consegue entender a relevância desses dados para a resposta e ele te responde como se fosse um ser humano. Essa é a base principal dele, né? E ele vai evoluindo aí, né? Ele agora está aprendendo, o próprio ChatGPT está aprendendo a entender melhor o mundo, né? À sua volta. Ele entende alguns conceitos básicos hoje em dia de física mesmo, né? Para resolver problemas. Porque o que a gente tenta emular com a inteligência artificial é a nossa própria inteligência, né? Então, a partir disso aí, ele começou agora também a entender fotos, né?
Depois a gente pode falar um pouco até das inteligências artificiais que geram fotos também um pouco, né? Hoje em dia está gerando fotos, gerando vídeo, gerando 3D, né? Então, tudo que é capaz, assim, que a gente usa o computador para fazer, ele está conseguindo fazer com um pouquinho da nossa ajuda ali, de pedir para ele, né, por conta própria, né? Bem, mais ou menos isso que ele faz. Mas assim, a gente percebe isso, sei lá, no último ano, né, essa intensidade, mas o ChatGPT já é uma ferramenta utilizada já há algum tempo por algumas empresas, agora que se tornou acessível, gratuito, né? Porque essa forma, né, dos generativos aí, ele já existe dentro de outros grandes programas, né, já existia antigamente. Só que a sacada da OpenAI, que é a fundadora do ChatGPT, foi colocar no formato de conversa. Então é mais ou menos um chat do WhatsApp, né? Tem ali do lado, você clica na nova conversa, como se fosse um novo contato, e você conversa com ele, né? E o que ele fez foi botar essa carona de chat para ele, né? E a OpenAI, a empresa que fundou o ChatGPT, é super recente também, né? Recente, acho que 5 anos. Aí 5 anos eles estavam começando a procurar dados aí na internet, juntou esse monte de dados. Microsoft se interessou. Microsoft já deu um grande aporte ali, hoje em dia 30%. No começo até o Elon Musk, que é um dos fundadores, ele saiu depois, né? Depois de um tempo, assim, não participou desses rounds de investimento aí. Hoje em dia o ChatGPT, o GPT, né? A parte só da inteligência mesmo, está por trás do Bing, né? Se a gente usar o Edge, que é o navegador do Microsoft, ele tem uma própria... Eu vi o Teams, né, que é da Microsoft, hoje você faz reuniões remotas, o Teams ele já faz a ata e já coloca os principais tópicos discutidos na reunião. Então, assim, o papel da secretária, nós vamos falar isso, né, das profissões do futuro, mas eu vi que o papel da secretária ou do secretário ali, do escrivão ali, da ata, já está colocado em xeque aí, né? Já está acontecendo algumas coisinhas aí. E quando a gente fala generativo, qual a diferença da inteligência artificial, vamos colocar, né, normal aí, ou, né, de outras ferramentas, para quando a gente coloca o conceito de generativo? Essa parte dele conseguir produzir coisas, né? Então, se a gente precisa de um texto, ele gera esse texto, né? Ele faz a geração da imagem, né? Diferente de algo já pré-determinado, é isso? Então, por exemplo, tudo é pré-determinado. Tudo é pré-determinado. Só que ele tem tanto conhecimento que você acaba não percebendo que é pré-determinado. Né? Você imagina aí que a casa a casa de treinamento deles ali, acho que são, depois do Tera, teras ali, né? Centenas de teras, né? Que a gente colocaria, não chega no próximo, mas centenas de teras. Então, ele tem tanta informação que ele acaba parecendo que sabe mais, sabe muito, né? Na verdade, sabe muito, só que é tudo coisa que a gente já conversou com ele antes. E sabe uma curiosidade? Eu tenho instalado no celular e à noite, eu tenho 2 filhos pequenos, à noite a gente conta história. E eu falo para o ChatGPT, ChatGPT, conte a história de 2 meninos numa aventura que eles, né, defendem uma cidade da invasão de alienígenas e eles têm uma cachorrinha, né, que aí em casa a gente tem a Zoe. Bota o nome da Zoe. E ele começa a falar da história. E as crianças se sentem parte da história, né? Pai, o que ele está falando da gente? Não é da gente, né? É da história. A grande sacada dele é essa personalização. Você consegue levar ele pro lado que você quiser ali, cara. É bem legal ver essa parte. Bem. E falando até dessa questão da entrada da Microsoft na OpenAI, da evolução que já aconteceu desde o lançamento, que foi em novembro de 2022. Né? Muito pouco tempo, né? E já tem, a todo dia, a todo momento, a gente vê uma nova aplicação que está sendo ali trazida para o mercado, uma solução nova que está criando algo ali que era extremamente inesperado. E já está virando uma corrida muito pesada, né? Com gente muito grande, né, pessoal? Chega até algumas startups que estão ficando gigantes da noite para o dia, né? A gente pode falar de algumas, as principais concorrentes ali vão ser provavelmente o Bard do Google, que é a mesma coisa, uma conversa, só que a gente nota que ele não tem tanta qualidade assim. A gente vai para a Stability AI, que lançou uma versão que chama Cloud.
Cloud 2, né, ele tem a mesma capacidade de GPT, assim, não está disponível no Brasil, né? E a outra que seria da Stability, né, que eles lançaram com o intuito de ser aberto mesmo ao público. Então você consegue ali, você usar por conta ali, colocar no seu aplicativo. A Meta lançou a dele agora também aberta, mas voltada mais para servidores, né? Meta do lado do Facebook, né? E agora a Apple também já agora anunciou o dele também, né? Eu imagino que nessa corrida acaba sendo muito natural, né? Se a gente está falando dos personagens, Siri, Alexa, então essa turma toda precisa ser muito mais inteligente do que a gente acha que elas são, né? Mas realmente essa área dos assistentes pessoais vai evoluir muito, né? Vai para frente. O que se conversa muito hoje em dia é o pessoal vem falando da inteligência artificial geral, né? Os primeiros passos a gente já deu aqui. Por exemplo, a gente tem assistente que fala, assistente que gera texto, assistente que gera foto, assistente que gera código. Se você tiver uma inteligência acima dela que controla todas as outras, ela fala, desenha e programa. Então a gente conversa muito nos fóruns aí de assistência de inteligência artificial geral, que é meio que o substituto ali da inteligência humana, ou o parceiro da inteligência humana, né? E é aí que é assustador, vem toda aquela né? preocupação, né? É assustador. Até mesmo, né, para gerar a gente fala muito da consciência, né? Que só o ser humano tem consciência, né? E a gente assiste essas séries aí de Netflix, né? A gente fica assustado mesmo. Mas, Flávio, eu sei que a tua agenda aí tá corrida aí, né? Você falando aí para diversos profissionais como o ChatGPT e a inteligência artificial vai impactar nas profissões. Lá na Código Kid, nós trabalhamos aí, né? Não são cursos. A gente tem uma frente de cursos profissionalizantes, mas hoje o nosso core ali é a parte educacional. E mais falando da tua profissão como programador, o ChatGPT vai substituir o programador? Tá com medo? Eu acho que substituir não vai, né? Eu acho que todo mundo vai virar programador. Mas isso vai ser inevitável. Como é que é, então? Todas as pessoas do mundo vão virar um programador. É o inverso, né, então? Vai ter muito programador. Claro que vai ter o seguinte, se você já é um programador bom, se você já manja um pouquinho ali de programação, você consegue usar a ferramenta de um jeito melhor, né? Eu sempre falo nas apresentações, uma frase que eu li ali sobre inteligência artificial, é que quem vai substituir você não vai ser a inteligência artificial, vai ser alguém da sua área usando ela, né? Porque a escalada ali da competência vai depender do seu conhecimento também. Porque ela funciona por inputs, né? Então, se você não sabe dar o comando e não sabe o que você quer, você não sabe interpretar o que ela te devolve, né? Você não consegue avaliar, né, o que ela devolve, né? O pessoal, eu tenho já tive algumas aulas assim com o pessoal de advocacia e tal, e a preocupação deles é a resposta ali, tá tudo certo ali? E aí que vai a expertise da pessoa, né? Ele tem que saber ler a resposta e avaliar. Não é só eles que vão fazer sozinho, por enquanto, de novo, né? Você ganha tempo em pesquisa, né? Em buscar artigos, buscar leis, né? E buscar códigos, fontes, que talvez você já traga num simples clique ali, né? Quanto mais base você tem para desenvolver uma solução, para buscar uma solução a partir da inteligência artificial, mais longe você vai chegar. Sim. Porque se você tem um conhecimento muito superficial, muito inicial, aí você também não vai conseguir explorar todas as possibilidades, demandar a solução perfeita. Sim. Chega a cair no princípio da criatividade mesmo, né? Porque a criatividade acaba sendo você fazer um pouquinho do jeito diferente, mas de onde vem esse jeito diferente é de outra de conhecimento normalmente, né? Se você tem vários aspectos de conhecimento com você consegue fazer muito mais coisas que os outros. Né? E trazendo isso, né, para jovens e crianças, né? É uma linguagem que as crianças e os jovens conseguem interagir ou é um nível técnico alto ou depende dos inputs que vão acontecer ali? Tem um nível ali de conversa que é saber ler ou não,
você já consegue usar. Às vezes você vai partir para uma parte de alfabetização, ali, interpretação de texto, né? Que até ele pode ajudar com isso. Mas acho que é acessível a partir do momento que você sabe usar. E talvez nem tanto, porque a gente falou agora das assistentes pessoais, né? Quantas criancinhas tem aí, Alexa? Não sei o quê, né? Então acho que só vai se tornar cada vez mais acessível para todo tipo de... E a criança traz isso para... É normal, né? É normal, Nasceu com isso. Nasceu exatamente, né? Nasceu com isso. Muito bem, né? E na educação, né? Porque eu lembro na minha época tinha a Barça, a enciclopédia, depois a Abril lançou um CD, né? E o Google está aí. Então, ainda no Google você também tem que pesquisar, você tem que ler, cortar, compilar, né? E organizar isso. No ChatGPT isso já vem pronto. Então, eu imagino o trabalho aí dos educadores em corrigir uma redação, né? Saber se aquela redação realmente teve um trabalho de pesquisa por trás. Mas provavelmente, né, os educadores vão usar para fazer as tarefas também hoje em dia. É inescapável. Mas você acha que vai ter algum prejuízo, assim, de dedicar, assim, para estudar, de ler, ou continua do jeito que está? Depende de cada um, do interesse de cada um. Isso eu não conseguiria te falar, cara, mas é preocupante, né? Porque, imagina, uma criança está respondendo o ChatGPT uma pergunta que o professor fez com o ChatGPT. Da onde que está vindo a resposta ali? Que a gente está estudando, né? Onde está o original, né? Um dilema, né? É existencial. É importante mesmo ter o seu próprio conhecimento ali, mas, cara, eu uso calculador para fazer toda a conta hoje em dia, né? Depois que era faculdade. E eu fiz conta na faculdade. Onde que está aí o meu treinamento? Tem que botar na balança aí, né? Mas a parte psicológica da criança também é muito difícil para ver o que vai acontecer, né, cara? Nunca tivemos um momento assim. E até vale a pena, quem está assistindo, puxar na nossa linha do tempo uma edição que nós fizemos para falar exatamente dessa interação da tecnologia e as crianças e o quão bom pode ser e o quão ruim pode ser, né? E tudo depende da maneira como você assimila, como os pais ou o contexto ali permite a interação da criança, né? Você pode levar aquilo para um lado muito negativo, né? Um lado que tem toda aquela questão reativa, que não estimula a criatividade, não estimula nada ali. Curiosidade, né? E ao mesmo tempo, bem utilizada a tecnologia, ela pode mudar todo o contexto da criança, né? E é exatamente a evolução, né? A proposta da Código Kid. Alfabetização. A partir dessa alfabetização, imaginamos que dá para a criança, para o jovem ali ter a base mínima, tanto para ela se interessar, né, para ela se estimular a buscar, a evoluir naquela temática, e ao mesmo tempo já dá condições também, né? Sim, tem que dar o gatilho, né? Tem que saber que existe, para a pessoa começar a se interessar e atrás, começar a pensar naquilo lá como uma possibilidade, né, cara? Sim, e um gatilho produtivo, né? Porque senão, às vezes, você acaba tendo um contato. Até, né, esse exemplo que eu trouxe aqui da historinha, né, para as crianças, eu estimulo ele, pai, agora coloca aí uma história de enigma, né? Daí você coloca, daí ele diz, pô, esse enigma é muito fácil, pai, né? Pede para ele colocar enigma difícil, né? Então, entender que como, né, na cabeça delas isso pode ser útil, né, e não algo que vá trazer algum tipo de prejuízo, né? E, bom, Flávio, né, pensar em algumas dicas aí para quem quer conhecer um pouco mais sobre ChatGPT, sobre inteligência artificial generativa. O que você daria de dica aí para quem está nos assistindo aí? Eu recomendo entrar hoje e pelo menos fazer qualquer pergunta para o ChatGPT. Não tem nenhuma pessoa que não vai estar usando daqui a alguns anos. Isso aí é inevitável. Se você não está usando hoje, você já está para trás aí. Em qualquer sentido. Se for carreira, educação, você está estudando, você já está para trás se você não estiver usando. É uma mensagem pesada, hein? Eu botei o clima um pouquinho para baixo. Eu tô até tranquilo, porque eu estou usando assim para tanta coisa. Sim. Não, mas um refém positivo, eu me vejo assim, porque
está ajudando muito. Não vejo até agora, não vi nada que me atrapalhou. Sim. Pelo contrário, é um assistente pessoal muito inteligente, num altíssimo nível de inteligência, que você pode estar recorrendo aos desafios que a gente tem no dia a dia. Da parte, né, do nível bem básico aí, até níveis alto, complexos. A gente, né, no trabalho lá, dando testemunho aqui, a gente já escreveu projetos para editais baseado em ChatGPT. Ao mesmo tempo, até melhorar um e-mail, né? Aquele e-mail que você escreve correndo, você pega aquele texto, o ChatGPT dá uma melhorada aí para mim. Tem que ter algum cuidado ali para não ofender alguém. Isso, Então ele ele consegue tornar aquilo mais brando, melhora as conjunturas ali, né? Então realmente é uma tecnologia que realmente a gente está usando um nível muito de entrada mesmo, né? Só começou. Eu vejo dúvidas na área de saúde, né? Você pega exame hoje que todo mundo vai para o Google, né? Todo mundo pega exame de sangue ou qualquer outro exame, olha a referência, se está alterado, coloca lá no Google e o Google já fala, meu Deus, né? Você vai morrer. Né? No ChatGPT ele traz várias circunstâncias e ainda você pode provocar ele, fala, traga outros pontos de vista. Ele, né, instiga ainda mais você a ter mais conhecimento. Então, é realmente um horizonte aí que o que vem pela frente, eu olho com bons olhos, né, sou otimista aí, isso, né, vem a complementar a nossa inteligência, a nossa... É o próximo passo mesmo de tecnologia, assim, que é inevitável, né? Uma hora ia chegar, e chegou. A gente está no meio do furacão aí que vai acontecer, né? Boas oportunidades pela frente também, né, cara? Quando tem esse tipo de coisa, é uma boa hora de... Fica democrático, né? Daqui 5 anos todo mundo vai ser programador. Então, eu que, né, você estudou 17 anos, você vai ter formas, né, de interpretar aquilo, mas se eu precisar, né, de algo, eu já não saio do zero, né? Exatamente. Muito bem. Isso aí, muito bacana. Foi demais e eu imagino a gente assistindo esse episódio daqui a alguns anos ou talvez daqui a alguns meses, né? Eu falo, puxa vida. Acho que nós vamos ter que fazer uma nova versão, né, daquele episódio. Mas legal, foi muito bom. Flávio, valeu, cara. Obrigado e sem dúvida vai ter muito mais aí pra gente conversar logo mais, né? Porque eu tô aqui com uma pauta interessante aqui. A gente já falou disso aí várias vezes na Código Kid também, a respeito das profissões do futuro, o que vai ficar, o que vai mudar, quem vai rodar e não existir mais, quem tem que tentar se reinventar. E, sem dúvida, isso aí vai ser uma pauta legal que a gente vai poder estar trazendo, entre outras novidades aí relacionadas. Pode chamar que eu não vou parar de pesquisar isso por enquanto. Estou bem interessado, só me chamar que eu venho aí e a gente troca mais ideia. Legal. É isso aí. Parabéns aí. Valeu, Flávio. Entusiasta aqui, inteligência artificial, vamos contar com ele várias vezes aí, pessoal. Até a próxima, no Papo EdTech. Valeu.